Boa noite, meus queridos, tudo bem? Chegamos, eu acho que o último mestre espiritual, que é o mais, para mim, foi o mais dificultoso. Bessarab Niscolesco, um extraordinário vigia no Vale do Espanto. Logo no prefácio diz assim: o que me faz viver, o que se encontra entre as imagens, entre as palavras, entre os pensamentos, no vazio do pensamento, no vazio do sentimento, no vazio do corpo, eleva-se à plenitude da vida. Theorems Poetics. A entrevista ocorreu entre 19 de maio de 1995 e 1996. Bessarab Coisas preparava seu livro de Le Temps, dentro da coleção Símbolos, para Philippe Lebau. É estranho ver quantas personalidades romenas importantes em meio século viveram em estreita harmonia com a França. Jorge Enesco, Nicéa Lide, Eugênio Ionesco, Emílio Cioran, Virgílio Giorgio, Stefano do Pasco, Vitília Moria e finalmente Bessarab Niscolesco. Música, história das religiões, teatro, filosofia, romance, lógica, física, sem falar em cada uma dessas áreas de uma saborosa mistura de Oriente e Ocidente, de um perfume de espiritualidade vindo do fundo daquela Dácia setentrional, pátria de Zalmoxis. Bessarab Niscolesco é físico teórico de partículas elementar no Instituto de Física Nuclear de Orsay e na Universidade Pierre et Marie Curie de Paris. Mais uma exploração mais ousada do personagem nos revela também, além do sábio explorador da Roda da Angústia, que é o mundo material, um poeta inesperável e ainda um místico possuído pelo essencial. Já é suficiente para fazer desse físico metafísico, desse sábio poeta, desse cientista que promove a ontologia da ciência, um anunciador do século XXI. Que ele fala um pouco sobre física quântica, ciência e tradição. A tradição descobre na riqueza da vida interior. O homem da ciência e o homem da tradição estão igualmente curiosos a respeito da invariância dos processos cósmicos, da coexistência paradoxal da unidade e da diversidade. Um e outro consideram que tudo que existe é regido por um número limitado de leis gerais, pelas quais todo movimento encontra-se estruturado, organizado. O próprio símbolo, aquela epifânia de um mistério, segundo a feliz fórmula de Gilbert Durand, da qual se prevalece a tradição e que provoca, diz Nicolesco, uma negentropia progressiva da linguagem. Encontra-se na física quântica. Por exemplo, o bootstrap, interação de uma partícula com todas as outras. Uma partícula é o que é porque as outras partículas existem ao mesmo tempo. Da mesma forma que o símbolo bootstrap parece a altura de unificar aspectos contraditórios da realidade, de demonstrar aquela constância do pensamento tradicional que tudo está em tudo. Para não citar apenas esse exemplo, São Paulo diz nada diferente quando evoca os seres humanos, membros uns dos outros, e formando um único corpo, cada um permanecendo único e incomparável. Ao contrário do pensamento binário, herdeiro das categorias aristotélicas do dualismo cartesiano, pelo qual A não pode ser ao mesmo tempo não há, e que não opõe nitidamente as dualidades, acentuando assim as fragmentações de onde nascem os conflitos, o suicídio, o materialismo dialético, a proliferação das armas nucleares, o reinado quantitativo e o obscurecimento do sentido, o pensamento tenário, baseado no terceiro incluído, liga os opostos e vai além. Esse é o conciliatio oppositorium do pensamento tradicional, tal como o encontramos em muitos místicos. Messiecas, Nicolas de Cus, Jacob Boehme, ou entre os orientais, Attar, cujo Mantik Atair fala daquele vale do espanto, onde ao mesmo tempo é dia e noite, onde existimos. Deixa eu pular o. Botar a musiquinha aqui. Nada de propaganda. Certo? A leitura está indo bem. Da finalidade e da não finalidade, da liberdade da opressão. O misterioso terceiro incluído é o impalpável elemento que liga um nível de realidade a outro nível. Isso aqui você já pode ter uma ideia de física quântica e do Da'at, lá da Cabala, né, que reúne todos os conhecimentos num só. Certo? Aqui o escriba do imaginário. Precisamos realmente reconhecer que após seu obscurecimento provocado por um racionalismo todo-poderoso que durou 4 séculos, o imaginário passou por uma certa recuperação na atualidade. A poética do sonho de Bachelard vieram se juntar à retomada do mito de Gilbert Durand, a análise do mito de Pierre Solier, a imago de Henri Corbin, as imagens, mitos e mistérios de Mircea Eliade, os sonhos e os acontecimentos sincrônicos de Jung,
emancipados das influências confusas de Aristóteles. E esse aqui eu já ponho um cinturão de proteção, né? Porque eu sou aristotélico. De Averroes, de Guilherme Dockham, de Descartes, de Spinoza e das Luzes e Comte de Alain, de Camus e de Sartre, opondo-se ao historicismo e ao positivismo, ao legalismo e à geometria analítica, ao conceitualismo, à escolástica, ao freudismo, ao marxismo, ao prometeísmo, ao existencialismo, eis que são redescobertos Denis, o Areopagita, Scott Erigene, a Cineia, Paracelso, os Naturaphilosophien, o cosmo e as assinaturas, o onírico, o simbólico, a reminiscência, a angeologia e o ícone. E eis finalmente julgado como infração o uso de uma ciência que, desde então, significa menos o progresso da humanidade que sua possível destruição, recuperada, devolvida a sua dignidade inicial. O imaginário orienta a escolha das buscas, devolve seus direitos à imaginação criadora. A teologia, quando não se perde nos acontecimentos de um cristianismo oportunista ou decrépito, dá lugar à teosofia, no melhor sentido do termo. Aí ele fala sobre sistematologia, epistemologia, fala sobre números imaginários, Kepler, fala sobre vários autores. Nicolescu vê na mecânica quântica apenas a descrição da mecânica do universo, enquanto a poesia revela sua dinâmica secreta. Nada de surpreendente, a partir do momento em que nós o surpreendemos escritor em uma revista literária, Freatic, e ao contrário na companhia dos poetas. Farihuddin Attar, já citado, o enigmático Shams de Tabriz, que foi mestre de Jalal-ud-Din Rumi, Omar Khayyam, meu primeiro amor, meu grande amor, meu inesquecível amor, talvez porque o autor de Rubaiyat tivesse sido, ao mesmo tempo, astrônomo e poeta e qualificado a álgebra como arte científica. Fala sobre vários e vários teóricos da física quântica, do amor, Eros, Platão. Ele tem uma certa aversão à filosofia clássica, certo? Porque ela é muito dura, muito crítica, e a física quântica ela vai além, né? Transcendente. Então ele dá uma... Ele tenta traduzir transliterar para outra dimensão, para outro plano de consciência, do sagrado plano cartesiano das ideias aristotélicas, platônicas, admitidas da filosofia clássica, para uma nova realidade, a realidade da perfeição que para os gregos era imperfeição, né? Até então não se sabia tanto quanto sabemos agora sobre a física quântica. Ele fala também sobre isomorfismo, transdisciplinaridade, teorema geral de Gödel, uma expressão que encontramos com frequência sem saber precisamente o que se esconde. Aí ele responde assim: ele é um dos resultados científicos mais importantes deste século. Em poucas palavras, perguntava-se em matemática se não se poderia fazer derivar a partir de alguns axiomas absolutamente tudo o que pudesse ser verdadeiro sem nenhum resultado contraditório. Em outras palavras, um pensamento axiomático global. O que Gödel encontrou um resultado muito surpreendente e que precisou de tempo para ser compreendido é que, para os casos mais simples, em aritmética, na teoria dos números, podemos chegar, partindo dos axiomas, a resultados contraditórios ou a resultados irresolúveis. É um resultado muito importante. Pular o anúncio, pular o anúncio da música, pular o anúncio, pronto, pulei o anúncio. Continuamos escutando música grega, que é bom fazer pra mente. Que esse cara aqui é dureza, viu? Mas é muito bom. Aí por aí vai indo. E eu vou dar meu veredito. O mesmo acontece relativamente à criança, que pelo mesmo motivo deixa de ser a síntese do pai e da mãe. Exatamente, o ternário pai, mãe, filho é um falso ternário também, pode se decompor em pares binários. O filho, por sua vez, será pai ou mãe em um novo casal. Este exemplo que você lembrou é muito interessante e, a rigor, muito pedagógico. Para falar seriamente de um verdadeiro ternário e um terceiro incluído, precisamos que pelo menos dois níveis de realidade estejam implicados. O que você quer dizer quando afirma que o homem é o elo que falta nos diferentes níveis de realidade? Aí o nosso querido Bessarabi Nicolescu responde:
Há duas maneiras de responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, não sabemos realmente para que serve o ser humano. Sabemos para que serve o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Sabemos até a correlação, a inter-relação existente entre eles. Mas o que está entre eles, ali onde existe o ser humano, paradoxalmente, é como uma espécie de não necessidade em relação à economia cósmica, do ponto de vista físico. Uma segunda maneira de responder é levantando a hipótese de que o ser humano serviria para alguma coisa, mas em outro nível diferente do nível do universo físico. É ele quem assegura uma coerência entre vários níveis de realidade, senão entre todos. Faço uma objeção filosófica: o ser humano tem um papel fundamental na realidade, o ser humano é a criação de Deus, e a criação de Deus cada criação de Deus tem um propósito a ser realizado dentro da consciência da experiência humana. Aqui Jambier pergunta: entre essas afirmações que enchem de medo os reducionistas, totalmente despreparados para aceitar que o objeto seja substituído pela relação ou pela interação, há uma ainda que se apoia sobre o papel criativo da subjetividade do observador. Não poderia falsear uma visão límpida da verdade? Não haveria rigor tantos resultados quanto observadores? Quod omnes tot sententiae. A chamada objetividade confiável, aí ele responde, né? O Nicolesco responde: a chamada objetividade confiável foi duramente questionada. Basta ver os notáveis trabalhos de Bernard Despagat. As leis não são questionadas, é a objetividade total que outrora associávamos a essas leis. No domínio da ciência, essa objetividade não é realmente questionada ao nível de predição experimental. Ela se situa em outro lugar no domínio da compreensão. Devemos estabelecer uma interação entre o saber e o ser. Nesse domínio da compreensão, não há mais, segundo os dados atuais sobre os quais podemos nos apoiar, uma objetividade total. Isso está ligado à derrota do cientismo. Jambier: sobre o que essa compreensão pode estar baseada? Sobre resgates, ele responde: após uma ruptura bastante violenta, mas necessária sobre um novo encontro entre o sujeito e o objeto para descrever o que se passa, atualmente seriam necessárias novas expressões. Falar, por exemplo, de uma objetividade subjetiva ou de uma subjetividade objetiva. Acontece de nós, seres humanos, atravessamos aqueles diferentes níveis de realidade, nós lhe damos um sentido e refletindo essa outra faceta, e a da ressurreição do sujeito, podemos falar de uma espécie de nova objetividade, mas muito mais fina, o que não quer dizer que haja tantos resultados quanto os observadores. Há uma não variância que é mantida, mas que está deslocada. Se podemos assim dizer, só um minuto. Se podemos assim dizer do domínio puramente físico, baseado sobre o fantasma ao qual as leis físicas vão dar tudo, até o amor, até o espírito, deslocado para uma nova união, uma nova aliança entre o sujeito e o objeto. Em metafísica pura, um Chuon pode falar, igualmente, de uma qualidade relativa absoluta a respeito do ser em relação ao super-ser. A Nicolas responde: nós, os diferentes pesquisadores, sentimos todas as necessidades de expressões novas que esclareçam as diferentes facetas do que procuramos, mas minha impressão é que nenhuma dessas expressões chega a esgotar aquilo de que falo. Jambier: o escândalo dos escândalos talvez seja seu interesse pelo Jacob Boehme, que você considera como um gigante do pensamento ocidental, quando, como Paracelso e outros gnósticos e teósofos, seu trabalho apresenta inúmeras obscuridades, está carregado de elementos alquímicos e astrológicos, menos úteis que embaraçosos. O próprio Verdier, que no entanto o admirava, critica. Você poderia nos dizer o que chamou sua atenção em Boehme? O que em primeiro lugar chamou minha atenção foi a respeito de que a questão que me havia colocado há muito tempo, porque a ciência moderna nasceu no Ocidente. Todas as especulações em voga, principalmente estimuladas pelo livro de Frigiot Capra, lá o tal da física, tentavam, por meio de um jogo de analogias, a meus olhos, muito superficial, estabelecer uma relação entre a filosofia do extremo Oriente e o fabuloso, surpreendente nascimento da ciência moderna com Galileu e outros fundadores dessa ciência. Aquele nascimento no Ocidente seria um acidente, ou corresponderia a um imaginário, a uma cultura, a uma visão, a um estado de ser, o do ser ocidental da época. Aqui ele já vem falando sobre o Mahabharata, da reprodução, do gnosticismo, do irreducionismo, da emergência da transpolítica. Vem com vários conceitos, uma mente totalmente diferente da nossa, uma mente muito mais fluida, como diz Bauman, muito mais líquida.
muito mais líquida. E eu vou tentar achar aqui para vocês uma parte que dê mais sentido ao pensamento desse pesquisador, desses grandes cientistas da física quântica, física de partículas. A visão quântica é mais materialista que o materialismo e mais religiosa que a religião? Nicolas responde: na ciência atual existe uma noção de matéria infinitamente mais refinada, mais complexa que a definição do século XIX. Havia inicialmente aquela noção de graus de materialidade que enriqueceu, de repente, o campo da exploração e do nosso pensamento. Nesse sentido, sim, a visão quântica é mais materialista que o materialismo, mais religiosa que a religião. É uma alusão a uma convicção íntima, baseada em meu conhecimento, que a natureza tem como função religar. Naquele eterno desconhecido que está na natureza, há uma função de relação da unidade que se traduz pela unidade entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, que nos dá uma visão mais global em relação a uma visão que recortaria uma paisagem realmente estabelecida pelos textos, pelos dogmas. Jean-Pierre pergunta: em que a ciência contemporânea prediz o desconhecido, partindo, na verdade, do que é conhecido, mas também partindo do que é desconhecido? A natureza é fonte eterna do desconhecido, e nós, cientistas, vamos eternamente a seu encontro. Vejo essa fonte manifestando na ausência de teorias completas e nesse aspecto de abertura traduzido pela visão godeliana da natureza e do conhecimento. Jean-Pierre continua fazendo vários questionamentos interessantíssimos, uma entrevista fenomenal. Bootstrap. Jean-Pierre, você tampouco acredita no princípio antrópico, naquele bootstrap do pobre, que coloca a existência de um universo especialmente concebido para o aparecimento do homem, segundo um projeto pré-determinado. Por exemplo, o homem não é o centro do mundo. Entretanto, ao contrário de inúmeros astrofísicos, você acha que a Terra é provavelmente o único astro habitado no universo. E mesmo referindo nos antigos, você expressou a ideia de que a Terra é o centro do universo. Em qual dos dois devemos acreditar? Ele responde, meio que cinicamente: em ambos. Trata-se de uma leitura em dois níveis de realidade diferentes. O princípio antrópico é somente um caso particular do princípio de interdependência universal, do princípio do bootstrap que surgiu na física das partículas. Nos teoremas poéticos, trata-se de um nível bem diferente do nível físico. Léo cita um nível extremamente misterioso da consciência, parte do princípio coperniciano que dá um centro para a consciência, a qual, segundo nosso conhecimento, só existe nessa Terra, mas essa afirmação é feita em outro nível de realidade. Jean-Pierre pergunta: nascemos em um túmulo estrelado. Você diz amavelmente: pensamos nos mosaicos do mausoléu de Gala Plácida em Ravenna. A única novidade do universo é o aparecimento do homem, o qual permite que o universo se torne vivo, em que o homem pode revigorá-lo. Bem, ele dá uma resposta compridíssima e interessantíssima. Ele diz assim: não há chave para o enigma. Você lhe responde: não há chave porque não há enigma. Como todo teorema poético, esse pode ser lido em vários níveis, dependendo da sua experiência pessoal. Em um desses níveis, o mental cria problemas, enigmas, a complexidade, como uma distância entre o homem e a natureza, o homem e a realidade. O mental substitui ininterruptamente enigmas por outros enigmas, e podemos imaginar esse processo continuando até o fim dos tempos. Mas, em outro nível da experiência interior, se houver encontro de mim mesmo, comigo mesmo, já não mais há enigma, há simplesmente a luz ofuscante e inesquecível da evidência absoluta. Creio que seja uma boa conclusão para a nossa entrevista. Bem, Bassarab Nicolesco, um extraordinário vigia no Vale do Espanto. Um livro sensacional, um livro que relata outros livros, que faz entrevistas de outros livros, que fala faz uma pesquisa e uma entrevista ao mesmo tempo sobre a capacidade intelectual de cada pensador, de cada mestre espiritual, e como eles descobriram o segredo para alcançar a sua verdade, uma verdade de independência,
uma verdade de correlação, uma verdade de ciência e teorema e prática, certo? O livro é fenomenal, o livro é bastante prudente, o entrevistador é genial, ele vai aos poucos construindo o diálogo para que o entrevistado sinta-se totalmente no direito de discursar aquilo que ele tem fundamento baseado na sua ciência, na sua matéria, e eles não especulam, eles falam a verdade daquilo que eles têm domínio total do conhecimento, certo? Cada um tem sua formação, formações bastante ecléticas, formações às vezes que desafiam a nossa própria formação como acadêmicos, mas a gente pôde aprender bastante com O Caminho do Sábio de Jean Bier, um excelente livro, uma resenha rapidinha que eu fiz, eu ainda posso fazer mais uma resenha para fazer um desfecho final, mas eu fico por aqui e até logo. Namastê!